Muito boa noite para você que está aí me ouvindo e que bom poder estar aqui para mais uma semana de estudo bíblico. Quero agradecer a sua presença e a sua atenção também. Vamos orar pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo desta noite. E também queria que você orasse também, porque eu estou pretendendo fazer mais gravações para a gente ganhar um pouquinho de tempo no Evangelho de Mateus, certo? Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela vida de cada pessoa que tem se dedicado ao estudo da Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude e que possamos compreender bastante, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Abre o nosso coração e é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Está com a Bíblia aberta aí? Isso, então deixa aberto em Mateus capítulo 5, que é o texto que nós estamos estudando. E nós já estudamos a introdução do Sermão do Monte, estudamos as bem-aventuranças e também estudamos sobre as funções do verdadeiro discípulo, do verdadeiro seguidor, daquele que é membro do reino de Cristo, né? Que é ser sal e luz nesse mundo. É aquele que, além de dar sabor, sentido a esse mundo, ele também consegue preservar esse mundo dessa podridão que o mundo está. Ou seja, aonde o cristão está, ele evita o crescimento da podridão, da corrupção. Quando eu estou falando isso, estou falando do verdadeiro seguidor de Jesus, não daqueles que se dizem, que infelizmente às vezes se corrompem e não enfrentam a corrupção, não são pessoas que vão banir a corrupção. E a gente tem que lembrar disso que infelizmente acontece. E também a luz, né, que vai brilhar justamente onde há trevas, certo? Estar no meio de verdadeiros cristãos e se parecer com ele é uma coisa. Agora nós mostramos que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus quando nós estivermos no meio das trevas, junto com elas, mas não se misturando com elas, sendo um referencial de oposição de uma forma sábia e de uma forma que vai impactar a vida das pessoas. Aí sim, ele brilha, ele mostra quem ele é, ele mostra quem ele serve, ele mostra quem é o seu Senhor pela postura, pela maneira dele viver, certo? Esse foi o texto que nós estudamos a semana passada. Hoje eu quero continuar aqui a partir do versículo 17. Quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 17, capítulo 5, verso 17. A partir do verso 17 de Mateus 5, eu vou ler do 17 ao 20, quando Jesus, Cristo faz aqui uma comparação com a lei, porque é exatamente isso que ele vai tratar. Bem, é como se fizesse uma pergunta para Jesus, mas o que eu faço com a lei? Como ele estava naquela época onde a lei era muito enfatizada, então a grande pergunta que os seus seguidores, as pessoas que estavam atentas, como que eu faço com a lei? Então presta atenção, porque ele vai falar aqui depois, ele vai pontuar alguns pontos da lei e ele vai dar a interpretação correta sobre ela, fazendo um contraste sobre aquilo que a liderança judaica estava fazendo a respeito da lei, certo? Então vamos lá. Capítulo 5, verso 17, que diz assim as escrituras até o verso 20. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bem, a gente percebe que Jesus está fazendo um contraste aqui, um contraste sobre aqueles que seguem e aqueles que não seguem, como que cada um vai encarar a respeito do ensino que ele vai dar agora.
Bem, Jesus Cristo não veio aqui para abandonar, ele não veio aqui para mudar a lei, esse não era o objetivo de Jesus. E ele diz aqui claramente, eu não vim para fazer isso, eu vim para cumpri-la. Bom, Jesus é o Deus perfeito, sem dúvida ele tinha capacidade, não porque ele era um homem de capacidade, mas porque ele era Deus, o Deus homem, ele podia cumprir, ele cumpriu a lei. Jesus, ele além de ele não mudar a lei escrita, mas ele veio aqui para enfatizar, ele veio para dar uma ênfase. Jesus vai ensinar realmente o que a lei significa. Por isso que no final desse parágrafo, desses versículos, aqui no final do versículo 20, ele diz que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, não pode se comparar a ela, tem que ser maior do que ela. Muitas vezes aparece aqui, você vai perceber aqui, a partir do versículo 21, que vai aparecer muitas vezes, você ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. Por que ele faz esse contraste? Ouvistes é aquela tradição que o povo judeu vinha recebendo a respeito da lei, ouvindo as interpretações que foram dadas. Você tem ouvido isso, o que você tem aprendido, que você tem sido ensinado, né? Então, você está ouvindo isso, mas eu quero dizer que é assim que é. Ou seja, ele faz um contraste à justiça que aquela liderança judaica estava ensinando para o povo com a verdadeira justiça que é de Deus, com o ensino verdadeiro de Deus. E ele usa uma expressão no versículo 8, nas versões mais antigas, como a atualizada, ele fala que nem um J e nem um tio pode ser modificado, não pode ser tirado. A palavra J, aqui já na NVI, como eu li para vocês no versículo 18, diz assim, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Já faz uma interpretação aqui do significado original. J é a letra Yod no hebraico, é a menor do alfabeto. E tio era um pequeno sinal, como cedilha no nosso alfabeto, na nossa escrita. Então ele diz que nada, ou seja, quando Jesus diz que ele veio para cumprir, ele veio para cumprir. Eu não vim tirar nada da lei, eu vim apenas cumpri-la como se deve, cumprir corretamente. Né? E ele faz, como eu disse, o contraste entre ouvistes e aquilo que eu digo para vocês. E no verso 19 ele faz uma advertência. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Ele está fazendo uma advertência em obedecer à lei. Faça exatamente conforme ela está dizendo. E no versículo 19 ele faz uma advertência sobre a verdadeira justiça. Por isso que ele diz, se não exceder, ultrapassar a justiça dos fariseus, você não tem condições. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que a lei de Deus, primeiramente, ela é perfeita, ela nunca ensina coisa errada. Porque o senhor está querendo dizer, pastor, que a gente deve olhar para a lei e segui-la? Presta atenção. Quando você olha todos os evangelhos, todo o ensinamento bíblico, você vai perceber que a lei tem um objetivo. A lei tem o objetivo de apontar o Messias. A lei mostra que nós somos pecadores. Você vai tentar cumprir a lei, você não consegue. Por quê? Porque a lei é perfeita. A lei tem um padrão extremamente alto. Então, já que eu não consigo, eu vou deixar de olhar para ela. Não, eu vou tentar fazer o meu melhor sempre. Mas, muitas vezes a pessoa olhava para a lei e tentava confiar nela. Foi isso que os fariseus fizeram. Eles se achavam melhores porque eles aparentemente cumpriam mais a lei do que outros. Então eu sou melhor. Muitas pessoas usam regras religiosas, regras de procedimento, para achar que é melhor do que o outro. A lei tem um objetivo, de apontar pecado. Nós vamos ver daqui a pouco isso. A lei tem o objetivo de apontar pecado, para mostrar que nós somos pecadores. E uma vez que nós entendemos que somos pecadores, então a lei aponta para aquele que pode nos salvar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que ele crê. Também Paulo ensinou nas suas cartas que a lei, ela é o tutor, ou seja, ela vai nos levar para o ponto que ela quer. Qual é o ponto? Qual é o objetivo dela? É levar para Jesus. Quando nós entendemos a lei,
quando nós entendemos e queremos cumprir, nós vamos perceber que nós não conseguimos e que nós precisamos de um Salvador. Essa é a importância da lei. Certo? Vamos ver aqui no texto, acompanhando aqui o texto, versículos 21 em diante, você começa até o versículo 48, ou seja, até o fim do capítulo 5, Jesus interpreta a lei. Agora ele vai dar a interpretação correta. E aí você vai pensar um pouquinho comigo sobre ela. Olha o versículo 21 em diante, ele vai falar sobre a lei do homicídio. Olha só. Vocês ouviram o que foi dito, lembra? Quando ouviram, ele está dando alusão àquilo que o judeu havia aprendido a respeito da lei. Então ele vai dizer o que vocês sabem, agora eu vou dizer para você qual é a verdade. Então vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Você percebeu que Jesus está querendo tratar um pouquinho com os judeus na questão de relacionamento? Então, o que o judeu pensava? Eu posso gritar, eu posso bravejar, eu posso pensar mal de você, eu posso xingar, posso fazer tudo, posso matar. Se eu matar, eu estou ferindo a lei. Eu posso colocar você de escanteio, não quero nem saber da tua vida. Mas se eu matar, aí tem problema. Então, a interpretação da lei da forma judaica era uma interpretação onde as coisas tinham que acontecer no seu ponto mais drástico, tinha que ser demonstrado, aparente, aquilo que a pessoa fazia no coração, os seus pensamentos maus, não tinha problema nenhum. Ele podia pensar mal da pessoa, ele podia desejar mal, ele podia colocar a pessoa de lado, não vou mais falar com você, não quero mais saber da sua vida, não tem nem aí com você. Ele podia colocar a pessoa de escanteio, mas se ele matar tem problema. Então Jesus vai mais profundo. Ele está dizendo que a lei é perfeita e ela é mais profunda do que essa superficialidade judaica. Por isso que ele diz que se a sua justiça não exceder a dos judeus, está fora. Então ele diz, se alguém pensar alguma coisa, ele usa a expressão aqui, né? Raca, que é uma expressão hebraica de desprezo. É uma expressão hebraica de desprezo. Eu podia contemporizar aqui para nós, colocar nos nossos dias, que a gente acaba usando algumas expressões de desprezo com outras. Então, quais são elas? Não estou nem aí com ela. É um zero à esquerda. Ela fica no canto dela e no meu. Cada um na sua. Ou seja, a gente mata a pessoa do nosso relacionamento. Ou seja, Jesus disse que se a gente fizer isso, a gente está cometendo um homicídio. Prestou atenção? Ou seja, é muito mais sério do que a gente imagina. E certamente nisso você também já foi pego. Prestou atenção quanto que é difícil cumprir a lei? A lei interpretada da forma correta, com a intenção correta daquilo que Deus colocou. Ele diz aqui, se alguém chamar alguém de tolo, expressão de condenação, cuja o uso significaria um ódio mortal, como eu disse agora, não estou nem aí que ele morra. Se ele morrer, para mim tá bom. Eu não matei, alguns acham, não matei, não relei na mão dele, mas matou. Então é desta forma que a Bíblia interpreta como homicídio. Está entendendo? Muito bem, vamos continuar. Aí no final, aqui nos versículos
23 até o em diante, ele fala daquele que vai levar a oferta, mas você está com um problema com o teu irmão, vai lá primeiro reconcilia-se. Meu querido, quantas pessoas têm tentado fazer coisas para Deus, mas ao mesmo tempo que está fazendo coisa para Deus, está se sentindo, sentindo um problema com pessoas, está magoado, está ofendido, e a pessoa acha que está tudo bem, não está tudo bem, está mal. Ou seja, é a mesma coisa que Deus falar para nós que não adianta você querer me servir, fazer coisa boa, mas você está com problema com teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com o teu vizinho, com o teu amigo, com o teu primo, teu colega de trabalho. Precisa lá e consertar. Ou seja, relacionamentos são mais importantes do que serviço. Viver com pessoas são mais importantes do que fazer coisas. Ele diz aqui que se você tiver com algum adversário, antes que ele leve um tribunal, vai lá e entre em acordo. Para que ficar brigando, levar ao tribunal? Sim, é seu direito, é verdade. Também é meu direito. Mas o que Jesus está dizendo, que às vezes vale muito mais a pena um acordo do que um processo muito longo que vai criar ódio e rancor entre as pessoas. Entre em acordo, converse, entre em acordo. Ele diz, ele está dizendo aqui que relacionamentos são mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, e isso está no ambiente do homicídio. Porque muitas vezes tudo isso leva a gente a matar essa pessoa no nosso relacionamento. Eu não estou dizendo de pessoas distantes, que aconteceu algum problema com você, às vezes um problema no trânsito, alguma coisa. Não, às vezes é família que entra em briga por tanta coisa. Certo? É isso que ele está dizendo aqui. Mas olha só, bom, só deixa eu dar mais uma ênfase nisso que eu acho interessante, né? Quando ele diz aqui no verso 29 e 30, aliás, deixa eu entrar na outra parte aqui. Falei do homicídio, agora eu vou falar do adultério, que começa no versículo 27, tá bom? Acompanhe comigo aqui, vocês ouviram o que foi dito? De novo, a expressão ouviram o que foi dito, o que é? Responde aí. E isso, ouvir o que foi, não ouvir você falar, não, mas quando Jesus fala ouvir o que foi dito, está relacionando ao ensinamento que o povo judeu recebeu da sua liderança. A interpretação que eles deram da lei e deram de forma errada. Então, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito lhe fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que toda ela ir para o inferno. E aí, já arrancou o seu olho alguma vez? Já cortou a mão alguma vez? Deixa eu explicar antes que você tome coragem, né? Bem, primeiro ele faz o contraste. E a lei diz, não adulterarás. O que é adulterar? É você que vai ter um relacionamento com alguém que não é sua mulher. Não é sua mulher, não é casado com ela, vai lá e tem relacionamento. Está dizendo que esse é adultério. A palavra adultério aqui é aquele que está relacionado àquele que é casado e tem relacionamento sexual com uma outra mulher que não é a sua. Está dizendo, se você cometeu adultério, só se ele foi pego na boca da botija. Se tiver alguma outra questão, não. Ele pode olhar, pode desejar, pode sonhar, pode fazer o que quiser, mas se ele não tiver, não é problema. Ele está dizendo, qualquer pessoa que olhar para uma mulher de forma impura, a desejando, já cometeu adultério com ela. Já fez isso? Pronto. Já é pecador. Já falhou com aquela lei de não adulterarás. É uma série difícil. Aí Jesus usa uma expressão aqui que a gente precisa entender. Se você arrancar um olho, se aquele você está olhando muito, arranca o olho, porque aí você vai parar de olhar. É lógico que Jesus não está orientando a arrancar o olho. E nem arrancar a mão, se porventura você começar a tocar em coisa que não deve. Não é isso que Jesus está falando. Porque deixa eu fazer uma pergunta aqui com todo respeito. Você acha que uma pessoa que não enxerga, não tem pensamentos adúlteros,
Você acha que uma pessoa que não tem mão não consegue sentir alguma coisa? Lógico, consegue. Não é o toque, não é a mão, não são os olhos. O que leva a nos pecar é o coração. O que nós precisamos não é de tirar os olhos, nós precisamos é de trocar o coração. Nós precisamos de entregar o coração para Deus sobre sobre a orientação dele. A questão do adultério não está só em olhar, está no desejo do coração. Não adianta só a gente tapar os olhos, a gente precisa mudar o coração. É isso que ele está dizendo. Então é muito mais sério a interpretação da lei. A forma judaica era muito superficial, né? Era muito mais fácil fazer regras do que criar o princípio que Jesus está dizendo aqui, né? Mude o seu coração, se submeta a Deus, né? Então, os ouvintes aí deveriam saber que a fonte de todo pecado é o coração. E é o coração que precisa ser mudado. E esse coração não é o coração órgão físico aqui, é a nossa alma, quem nós somos. O coração do homem é perverso, precisa ser mudado. O meu é e o seu é também. Olha o verso 31 e 32. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Bem, deixa eu dizer uma coisa. Eu não vou entrar muito profundo no assunto de divórcio aqui, porque talvez muitos que estão me ouvindo, ou alguns, ou são ou conhecem alguém divorciado, e talvez não vai entender. O capítulo 19 de Mateus é um capítulo todinho sobre isso, e a gente vai falar muito sobre esse assunto. Eu vou ficar só nos dizeres aqui objetivos de Jesus a respeito do divórcio. Então essa passagem é bem polêmica, como eu estava dizendo, e nós só vamos estudar lá em Mateus 19. Jesus não quer abrogar ou acabar com a lei, né, que permite o divórcio quando o marido achasse coisa indecente na mulher, uma traição, né? A lei falava exatamente isso, sobre o marido poder, inclusive, levar a mulher até em praça pública dizer que aquela mulher está se deitando com outro homem que não sou eu. Mas Jesus está condenando um pouquinho aqui a fraqueza dessa interpretação. Olha o que ele diz aqui, no verso 32. Eu digo que aquele que divorciar-se da mulher só pode divorciar-se quando tiver impureza, imoralidade sexual. A palavra aqui, quando ele usa, deixa eu ver aqui no versículo 32, só exceto por imoralidade sexual, é usada também a palavra no original, é a mesma palavra de prostituição. Ou seja, qualquer tipo de desvio de prática sexual que foge ao padrão divino, prostituição e muitas outras práticas sexuais. Não é adultério, mas refere-se à infidelidade da parte da mulher antes do casamento, durante o período do noivado. Também é a mulher que tem um compromisso com alguém vai se relacionar com outro mesmo que não seja casada. Ele está falando disso também. E ele está dizendo que o homem pode deixar a mulher quando for um caso desse, de infidelidade. Como eu estou dizendo para você, a gente precisa estudar Mateus 19 para entender melhor essa passagem. Então eu vou falar uma coisa aqui bem simples e objetiva. Deus não concorda com o divórcio. Pronto. Mas pastor, você não conhece meu marido, não conhece minha esposa, você não conhece meu ex-marido, minha esposa. Então eu já vou dizer, não conheço, mas eu preciso dizer que Deus não concorda com o divórcio. Ah, mas se alguém, então, Deus não concorda com o divórcio. Mas e se ela me traiu? Então eu vou continuar dizendo, Deus não concorda com o divórcio, tá bom? Existe uma forma de a gente pensar sobre esse assunto. Se perguntar, na minha igreja tem divorciado? Tem, são membros queridos lá na minha igreja e vão continuar tendo muitos. Só que eu preciso chegar em Mateus 19 para explicar exatamente a importância disso. Você vai ter que ficar esperando Mateus 19, certo?
mas é um ensino muito importante. Então aqui é apenas para dizer que Deus não concorda com o divórcio. O judeu lidava com o divórcio de uma forma muito de qualquer coisa. Por isso que Jesus disse, não faça isso se não for por moralidade sexual. Porque o judeu divorciava da mulher porque era incompatibilidade de gênio, não gostei muito do que ela faz, né? Ela ronca na noite, então ele deixava. Então Jesus é muito duro com isso. Você vai perceber em Mateus 19. Então o que Jesus quer começar a ensinar para os discípulos, para seus seguidores? Eu não concordo com o divórcio. A gente tem que fazer de tudo para lutar pelo casamento. É isso. E depois a gente vai lidar com o que como que se lida com o divórcio em Mateus 19, tá bom? Aguenta aí. Vai lá, no versículo 33 ao 37. Se você quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta sobre o divórcio para mim, tá bom? Verso 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem ou procede do maligno. Bem, agora Jesus está dizendo sobre palavras. Então eu lá estava voltando a falar sobre os ensinamentos dos líderes judaicos que diziam sobre o que a pessoa disse. Se a pessoa jurar, depende do que ela jurar, isso aqui é muito forte, então eu vou manter a minha palavra. Mas às vezes ele jurar por alguma coisa meio fraca, que para ele não era muito importante, aí o outro aceitava e depois o outro, ele voltava atrás. Essa não tem muita importância, ele volta atrás. Então Jesus está tratando com a palavra, para tornar a pessoa confiável. Os antigos dizem, né? O acordo no fio de bigode, ou seja, ele faz, ele cumpre. Ele tem palavra, se ele diz sim, ele vai fazer, se ele diz não, é não. Não é uma pessoa que fala uma coisa hoje, amanhã muda, mas ele não muda porque ele percebeu que estava errado, ele muda porque mudou. Ou seja, as palavras são muito importantes. Pessoas estão desacreditando nas palavras. E quando ele diz aqui sobre juramento, deixa eu dizer uma coisa, nós aqui no Brasil, nós temos o costume de dizer, eu juro por Deus, eu juro por isso. A gente acaba usando essa expressão só para dizer o que eu estou falando é verdade, mas nem sempre é. Para nós jurar não tem muito sentido. Nem para ninguém que... Né? Às vezes você quer dar uma ênfase que você está falando é verdade, mas nem sempre tem muito sentido. Porém, para o judeu, o juramento era muito sério. E dependendo do que ele jurava, estava tornando aquele assunto mais pesado, mais pesado. Então, Jesus está dizendo assim, você não precisa jurar por nada, você precisa falar. Eu vou fazer, vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer. Certo? Seja o seu sim, 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 sim. O seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Que coisa, não? Quando eu digo uma coisa e não cumpro, quando eu digo uma coisa e as pessoas, eu volto atrás daquilo que eu disse, ou eu tento dizer o que eu não disse, que eu tentei dizer. Sabe aquele negócio de palavra truncada que fica... O autor aqui, Jesus ensinando aqui, está dizendo, seja assim, aquilo que você fala, fala, que você não fala, não fala. Para. Certo? Muito bem, que sejamos pessoas de palavra, né? E não pessoas que ficam voltando atrás. Ou seja, tome mais cuidado com o que você fala, tá? Para que não venha a atrapalhar, né? Ou não venha querer voltar atrás, ou não é só o fato de voltar atrás, porque a gente pode voltar atrás, mas às vezes é a mentira que está por detrás daquilo lá, né? O engano, tentativa do engano. Mas vamos continuar lá, verso 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser procedê-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2.
de alguém que lhe pede e não volte as costas, de alguém que lhe pede e não volte as costas àqueles que deseja pedir-lhe algo emprestado. Que coisa, né? Jesus está querendo aqui falar para você como que você vence o mal, como que você vence o opositor, como que você vence aquela pessoa que fica falando mal de você, como que você vence aquela pessoa que sempre procura fazer alguma coisa contra você. É duro, mas é o que Jesus ensina. Vença o mal com o bem. Alguém falou mal de você? Vai lá e abençoa ela. É isso que Jesus está dizendo. Difícil, não é não? Muito difícil. Mas essa é a forma dos discípulos de Jesus para fazer. Por isso que ele diz que não resistir o mal com o mal, mas resistir o mal com o bem. Tem uma outra versão que coloca não resistais ao homem mau. Pode pôr não resistais ao homem mau, mas não resistir ao mal. Jesus mostra ao cidadão do reino como deveria receber a injúria pessoal. Ele não está discutindo a obrigação do governo de manter ordem, está dizendo do que no reino dele, como que deve proceder as coisas. Se você é do reino de Cristo, como você tem que fazer. Ele não está querendo dizer que você deve ser bobão no meio da sociedade. Ele está querendo dizer, não devolva com a minha moeda. A pessoa falou mal de você, vai lá e fala, não fala mal. Não precisa falar mal de ninguém. Fala aquilo que é verdadeiro. Seja coerente com ela. Né? Quando ele diz aqui, ofereça a outra face, né? Poxa, o discípulo de Jesus, ele é bobão, vai viver de forma bobona. Não. É a forma de você vencer o mal com o bem. Você vence o opositor, você vence a pessoa através de atitudes boas. Talvez você conheça histórias assim, eu também conheço. Pessoas que fizeram coisas ao contrário do que se esperava, e quando ele fez lá, você sentiu-se constrangido e a pessoa ganhou seu coração. Você não esperava. Você esperava que ela viesse e falasse um monte de coisa para você, daquilo que você falou, ou a pessoa esperava que você fosse revidar. Você não revida, você apenas diz com calma, tranquilidade e abençoa a vida dela. Difícil, né? Olha como que a lei, como que os discípulos de Cristo vivem devem viver num patamar muito mais elevado do que a justiça desse mundo. Olha o verso 43 ao 48, que a gente termina o capítulo 5, diz assim, 43, né, ao 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Dureza, né? O que Jesus está dizendo? Quer ser meu discípulo? Então, amar os amigos é fácil. Então, deixa isso tranquilo. Fácil, mais difícil. Ame os inimigos. Faça alguma coisa por eles. Ame os seus inimigos. Ele diz, o sol, eu dou a bênção para justos e injustos. Eu abençoo com o sol. Ou seja, e quando Jesus veio a esse mundo e morreu por mim e por você, ele não morreu só por mim e por você, ele morreu por todos nós. Eu, pecador, você, pecador e qualquer outro pecador. Certo? Então, se você quiser ser discípulo de Jesus, ame. Pastor, quem? Não, amar quem é fácil, quem é amigo, que é bom, é legal. Mas o difícil é amar inimigo. E aí, pastor? Então é isso que você tem que fazer. É ou não é difícil ser discípulo de Jesus? É ou não é difícil cumprir a lei da forma que Jesus cumpriu? O amor se resume em toda a lei. A lei é resumida no amor. Se você conseguir amar o seu próximo, você vai cumprir a lei. Mas não amar o seu próximo, aquele próximo que é seu amigo, convive com você, não. É amar o opositor, amar o inimigo, amar aquele que te bate, amar aquele que
fica falando mal de você, que fica falando um monte de coisa. Difícil? Complicado, não é? Porém, esse é o objetivo. Esse é o papel do discípulo. Muito difícil. Eu só estou dizendo o seguinte: quer ser discípulo de Jesus? Imite o seu mestre. Por isso que ele diz aqui no final: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de você. É o Pai Celestial de vocês. Difícil? Muito. Eu não consigo, você não consegue. Mas a gente tem que buscar, dia após dia, a nos parecer cada vez mais com o nosso mestre, com o nosso Pai. A parecer cada vez mais com o nosso Senhor. E se você quiser dar uma olhada nisso aqui, tenta fazer aquilo que Jesus disse a respeito da lei. Você vai perceber que é difícil. E a gente vai precisar cada vez mais de Deus na nossa vida, para nos parecer cada vez mais com Ele. Né? E aí ele termina aqui, né? Se você quiser ser o verdadeiro discípulo de Jesus, amar verdadeiramente, aqui 3 razões, porque os filhos de Deus devem amar os seus inimigos. Olha só o que diz: para revelar que é filho do Pai Celestial, para revelar que é diferente daquele que não é filho, está lá no verso 46 e 47, sou diferente daquele que não é filho, e por último para alcançar a perfeição do Pai. Grande objetivo. Pega essa, segura aí, seja abençoado e procure cada vez mais ser parecido com Jesus, que é o grande objetivo nosso, amém? Dá uma glória a Deus aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Como eu disse, talvez eu grave algumas aulas durante a semana, se eu conseguir, e mando para você. Se não, segunda-feira estamos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar para encerrar aqui. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Derrame a tua bênção sobre cada ouvinte e que possamos, ó Deus, buscar força no Senhor para cada vez mais sermos parecidos contigo e desta forma amar mais, ó Deus, as pessoas. Tenha misericórdia, nos ajude a ultrapassar as barreiras e a cada vez nos parecer mais com Jesus, mais com o nosso Mestre. Tenha misericórdia, dá a tua bênção sobre cada um de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau. Beijo no coração de cada um.